A paz do Senhor, amigos, irmãos. Fico feliz em estar mais uma vez aqui gravando um vídeo para que, através deste vídeo, você seja abençoado. Nós sabemos que a Covid assola o mundo inteiro e Manaus não tem sido diferente. Muitas pessoas têm morrido, né? Há dias que já morreram mais de 200 pessoas em 24 horas. Só que nós temos um Deus, né? Nós temos um Deus que está atento ao nosso clamor, nós temos um Deus que não desampara nunca, diz a Bíblia, que ele não dorme e que todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Então Deus sabe exatamente aquilo que você está passando. E é por isso que nós estamos aqui para falar a respeito daquilo que Deus quer falar na sua vida, quer tocar na sua vida, tranquilizar a sua vida também. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de ler a palavra do Senhor aqui em Lucas capítulo 12, que diz assim: E disse, versículo 22, e disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa em celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui em Lucas, amados irmãos, Deus nos traz uma palavra a respeito da solicitude pela nossa vida. Por quê? Porque nós nos preocupamos demais, né? Nós aceitamos a Jesus, nós muitas vezes falamos que confiamos nele e, ao menor sinal, nos atribulamos, nós ficamos inquietos, né? Porque ansiedade significa aflição, ansiedade significa também angústia, perturbação, né? Incerteza, tá? Com qualquer contexto de perigo, a gente já fica ansioso. Tá, irmãos? Só que a palavra de Deus nos diz que a ansiedade não acrescenta um côvado sequer em nossas vidas. A ansiedade não faz as coisas acontecerem em prol da gente. Ao contrário, a ansiedade tira a nossa saúde. A ansiedade tira a nossa paz. A ansiedade também baixa a imunidade do nosso corpo. Nós vivemos um momento hoje que muitas pessoas tomam, né, a vitamina D para aumentar a imunidade, para aumentar a proteção do nosso corpo contra este vírus. Só que como ansiedade, aflição, angústia, tristeza, todas essas coisas tiram a imunidade, né, tiram a capacidade do nosso corpo de defesa, como poderemos estar bem? Como poderemos estar dispostos, sabe, irmãos, a atender aqueles que estão enfermos? Muitas vezes dentro da própria família. E nós corremos o risco de adoecer. Então eu louvo a Deus, amados irmãos, que Deus tem me dado esta palavra. Esta palavra que eu vos dou através deste vídeo, eu tenho passado para muitas igrejas, para muitos irmãos, porque a própria palavra nos afirma que nós devemos descansar no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 6, 7 e 8, também diz: Por nada estejais ansiosos, mas em tudo seja a oração e súplica com ações de graças. Sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então lá em Lucas nós já lemos que não devemos nos preocupar com nada, porque assim como o Senhor dá aos animais,
também nos dará muito mais. E lá a palavra do Senhor nos pergunta, será que nós não somos mais importantes do que os pássaros? Mais importantes do que os animais que não plantam? E mesmo não fazendo assim, sabe, eles não passam fome, eles não passam necessidade porque Deus os dá gratuitamente. E a palavra do Senhor diz assim, vocês não são mais importantes do que os pássaros, do que os animais? Louvado seja o nome do Senhor. Também a palavra de Lucas diz, capítulo 2, que os ímpios, né, ou seja, que os gentios, eles podem até ficar preocupados, porque eles não têm um Deus que você tem e que nós temos. Um Deus que não dorme, um Deus que não cochila, um Deus que a palavra dele diz que sabe exatamente o que nós passamos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no versículo de Lucas capítulo 12, eu vou só repetir para os irmãos aqui no versículo 30, dizendo assim, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Então, enquanto eles estão preocupados, né, pela crise também financeira que o país está passando, os empresários, muitos deles estão fechando as portas, muitas pessoas estão ficando desempregadas, então há um desespero também nesse sentido. Só que para nós, para aqueles que aceitam a Jesus, para aqueles que servem a Cristo, não podem estar preocupados com o que vestir, com o que comer, porque o vosso Pai sabe exatamente do que você precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou só repetindo para que você não esqueça disso aí, porque a palavra do Senhor afirma que Ele sabe, o nosso Deus sabe exatamente tudo que você está precisando. Basta somente que você busque o Senhor em primeiro lugar, porque se você fizer assim, as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já lemos Lucas capítulo 12, que afirma exatamente isso. Ou seja, se você buscar o Senhor em primeiro lugar, é desemprego, Ele vai abrir as portas, né? É casa, ele vai te dar, é saúde, Ele vai te dar, é casamento, Ele vai te dar, né? É alegria, é paz, Ele vai te dar. Porque a palavra do Senhor diz ali que se buscarmos o Senhor em primeiro lugar, as demais coisas, ou seja, tudo aquilo que você se preocupa, tudo aquilo que te tira a paz, se você buscar o Senhor vai te dar. Louvado seja o nome do Senhor. O problema, amados irmãos e amigos, é que buscamos muitas vezes os problemas em primeiro lugar, ou seja, a gente não tira da cabeça. A gente deita, sabe, se acorda pensando sempre nisso. Então isso torna-nos como se fossem prisioneiros, como se estivéssemos presos numa cadeia, porque essas coisas prendem a gente. A gente olha para um lado, vê problema, olha para o outro lado, vê problema. Sabe, irmãos, os pensamentos só pensam nisso. E a palavra do Senhor lá em Lamentações, capítulo 3, diz que nós temos que trazer à memória somente aquilo que nos traz esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E em Filipenses capítulo 4, Paulo nos diz que tudo que é bom, tudo que é saudável, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, seja nisto que devemos pensar. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra está afirmando que Deus, quando nos fez, nos deu a capacidade de pensarmos naquilo que queremos pensar. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus que hoje nós fazemos com muita facilidade, irmãos, porque toda vez que pensamos em coisas ruins, sabe, isso abala a minha saúde, né? Nós já tivemos vários problemas de saúde, inclusive câncer, sabe, irmãos? Porque muitas coisas, muitas enfermidades, elas decorrem de circunstâncias, de ansiedades, sabe, irmãos? São as doenças psicossomáticas, ou seja, elas atingem a alma da gente e atingem o corpo da gente e abate. Eu me lembro que antes de ter Cristo na nossa vida, antes de sermos convertidos, eu me lembro que eu passava por lutas difíceis, sabe, amados? E quando eu dormia, que me acordava, parecia que eu tinha trabalhado, sabe, na roça. Eu já fui da roça também, já trabalhei, eu fui criado na roça, né? Louvado seja o nome do Senhor. Meu corpo estava todo abatido, meu corpo estava enfraquecido.
Então, todas as pessoas que vivem, sabe, atribulados, que vivem inquietos, que vivem ansiosos, essas pessoas sentem no seu corpo o abate, a fraqueza. É por isso, amados irmãos, que abate, né? Diminui a imunidade, diminui a capacidade do nosso corpo de defesa, em decorrência dessas circunstâncias. Mas o nosso Deus, o Deus que nós amamos, em que entregamos a nossa vida, em que falamos a Ele, Senhor, te aceito como meu Salvador, o Senhor te aceitou. Louvado seja o nome do Senhor. Além de ter escrito o seu nome no livro da vida, Ele cuida de vós, porque é essa palavra que diz que Ele tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, na palavra do Senhor, lá no Salmo 34, no versículo 15, 17 e 19, diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Versículo 19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. Então, com essas palavras, Deus também está nos dizendo: quieta, sabe? Fique quieto, se acalme. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu estou ouvindo voz, porque eu estou te ouvindo. A palavra do Senhor diz que os ouvidos do Senhor não estão fechados. Os ouvidos do Senhor estão abertos ao nosso clamor. Tá, amados? Então, se estamos batendo na porta, como Ele manda bater, né? Batei, batei e eu abrirei, Ele vai abrir. Ele já ouviu a tua palavra. Ele já ouviu o teu clamor. Descansa, confia, espera nele. Louvado seja o nome do Senhor. Que no momento certo, na hora certa, o Senhor vai te dar vitória, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo nos afirma que nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. No Salmo 91 também, o Senhor nos traz uma palavra no versículo 1, dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, quem é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Quem é aquele que mora? Que habitar significa morar, né? Está ali todo o tempo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aquele que habita, graças a Deus, se você habita no esconderijo do Altíssimo, se eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu tenho que descansar. Aleluia, graças a Deus. Eu tenho que repousar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro, irmãos, que uma irmã nos convidou para a gente visitar, e a assistente social falou que aquela irmã passava uma situação muito difícil, porque a irmã vivia reclamando para ela que ela passava uma grande dificuldade. E o Senhor falou no meu coração que não era bem assim. E eu fui visitar aquela irmã. E quando eu cheguei na casa daquela irmã, que dizia que estava passando uma luta muito grande, que estava faltando tudo e tal, estava muito atribulada, quando eu cheguei na casa dela, a primeira coisa que eu senti foi a presença do Senhor na casa daquela mulher. Era uma casa simples, uma casinha bem cuidada, tá? O piso bem encerado, né? Como era uma casa pequena, eu percebi que eles tinham jantado, porque as panelas em cima do fogão estavam todas, né, com resto de comida. Todas as panelas estavam ali, precisando de ser lavadas, porque tinha alimento e eles comeram. Aí eu olhei para o quartinho das crianças, as crianças dormiam em cima da cama, e eu percebi que as crianças eram fortes e que estavam com a barriguinha cheia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado. Aí eu olhei para aquela irmã e eu disse assim: irmã, por que o senhor está reclamando assim? Né? Que eu percebo que vocês jantaram, eu percebo que as crianças estão dormindo, tá? Não era tarde, elas estavam dormindo com a barriguinha cheia, forte, saudável. Quando eu entrei na sua casa, eu senti a presença do Senhor. Eu falei: irmã, a palavra do Senhor diz no Salmo 91, versículo 1, tá, irmã? Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu falei para aquelas senhoras: a senhora sabe quem é que habita no esconderijo do Altíssimo? Eu repeti esse versículo e perguntei a ela. Ela olhou assim, sabe, irmãos, parece que ela
precisava ter uma comunhão maior com Deus. Porque ela falou assim, quem, irmão? Eu falei, minha irmã, é a senhora. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Talvez, amados irmãos, vocês estejam passando a mesma situação, que não estão sabendo que estão à sombra do Onipotente, que estão sob a proteção de Deus, porque aquele que faz sombra é alguém muito maior do que nós. E a Bíblia diz que nós estamos na sombra dele. Se ele está sobre nós, ele está nos protegendo. Então, irmãos, tem até um hino na harpa que diz assim, ó, porque, né, duvidar, né? Então nós não podemos, irmão, em hipótese alguma, duvidar, em hipótese alguma, reclamar ou murmurar daquilo que Deus é capaz de fazer, porque Ele vai fazer, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, que você descanse no Senhor, porque você habita no esconderijo dEle, porque você mora, se você está de noite, de manhã, à tarde, sabe, irmão, durante o dia todo, durante a noite toda com o Senhor, você está habitando. Você está sobre as asas do Senhor, sob a proteção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, que Deus te abençoe. Amigos, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe fortaleça. Nós estamos passando por esta luta, mas nós vamos passar, porque a palavra do Senhor diz que nós passaríamos. Grandes são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então não há nada que fique na vida de um crente, na vida de um salvo, de ruim. Tudo passa neste mundo, teremos aflições. Neste mundo passaremos por isso, mas nós vamos passar. E este tempo do choro e da alegria que fala, sabe, o choro pode durar uma noite, a alegria vir pela manhã, isso quer dizer um tempo, é só um tempo. Haverá o tempo do choro, mas vai vir a alegria, vai vir a vitória, louvado seja o nome do Senhor, porque nós passamos por isso também. Nós já ficamos desempregados, nós trabalhamos, já ficamos doentes, mas estamos bons. Então, tudo aquilo que nós já passamos de ruim, já passamos, já ficou para trás. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que lembrar somente daquilo que Deus tem feito por nós e vai fazer muito mais. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, a paz do Senhor. Tá, um grande abraço aqui do Amazonense. Nós estamos numa grande luta aqui em Manaus. Graças a Deus por isso, porque Deus vai nos dar vitória e tem nos dado vitória, né? Nós estamos orando, tá, irmãos? É meia-noite com os irmãos, estamos orando de dia, de tarde, porque a palavra do Senhor nos diz que nós temos que orar sem cessar. Porque nós cremos que é do Senhor que vem a nossa vitória. No Salmo 121 diz assim, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, se você gostou deste vídeo, e eu tenho certeza que Deus falou no seu coração, que você compartilhe este vídeo, tá? Para que o nosso canal cresça, sabe, irmãos, para que seja mais divulgado pelo YouTube esses vídeos, tá? Então divulgue os nossos vídeos, tá? Compartilhe, tá? Aperte o sininho, né? Faça o seu comentário também. Gostaríamos de ouvir, tá? O que você tem a falar. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui, né, no norte, aqui em Manaus. Tá? Os irmãos têm visto, os amigos têm visto o que tem ocorrido aqui nessa cidade. E é verdade. Não tem sido fácil, sabe, irmãos? Mas Deus tem nos dado a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus sempre nos dará. Graças a Deus a todos nós. Que Deus mais uma vez abençoe a todos. E a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, não esqueça também de se inscrever, tá? Neste canal e aperte o sininho mais uma vez, te falo, para você receber os novos vídeos. Então, muito obrigado, tá? Mais uma vez, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, que Deus lhe fortaleça, a você e toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor.